Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Neste vídeo vamos dar sequência aí no desenvolvimento da nossa API de notícias. No vídeo anterior a gente criou os Service Providers, para cada um dos nossos services. Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente foi testar a API a gente não conseguiu porque os nossos services eles não sabiam qual repositório pertenciam a eles. Então, por exemplo, cada um dos nossos services recebe lá uma repository interface e como é bem abstraído, então ele não sabe qual utilizar, porque a gente tem lá o author repository, a gente tem o author repository, a gente tem o news repository, a gente tem o image news repository e ambos implementam a repository interface. Então a gente precisou criar um service provider para cada um dos nossos services para que a gente pudesse informar qual que era o repositório de cada um deles, Ou seja, qual que era o repositório para cada um dos services instanciar. Legal? Então a gente fez essa injeção de dependência através do Service Provider. E agora, finalmente, vamos iniciar os testes da nossa API de notícias. Legal? Então, pessoal, antes da gente prosseguir para os testes, eu já quero pedir para vocês deixarem aquele like bem bacana aí no nosso vídeo. Caso você não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve aí para vocês não perderem nenhuma novidade. E é claro, podem compartilhar este vídeo com todos os seus amigos e familiares que querem iniciar na programação PHP. Legal? Então vamos lá. Antes da gente iniciar os testes, pessoal, primeiramente eu vou abrir aqui o arquivo de rotas. Rotas. E a gente vai começar por aqui, por essas rotas aqui. Legal? Só que antes de eu fazer isso, a gente precisa iniciar a API, Ou seja, iniciar o servidor do PHP já apontando para a nossa aplicação. Então eu vou fazer isso utilizando aqui o meu terminal mesmo. Eu não vou criar um virtual host, tá? Como seria de costume, eu vou criar apenas o comando, Eu vou apenas executar o comando para que a gente possa utilizar aí a API. Então, aqui no diretório raiz da minha API, eu vou utilizar o comando php -s maiúsculo. Vou dar um nome aqui, localhost mesmo, porta 8081, porta 8081 -t public, tá? Isso aqui já vai fazer com que o PHP execute aí o seu servidor embutido e já disponibiliza para mim aqui nesse endereço a minha aplicação, tá? Então vocês podem fazer isso que vocês também vão conseguir, tá? Eu vou utilizar o Postman para testar a nossa API, mas vocês podem utilizar qualquer outro cliente que faça requisições aí também, não tem nenhum problema, tá? Eu vou fazer o Postman porque eu já trabalho com o Postman há bastante tempo e eu já estou mais acostumado com ele. Então, aqui no Postman, se eu executar desta maneira aqui, ele vai falar para mim que está faltando algumas coisas, mas não tem problema. E agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui, eu vou passar API, tá lá, API /v1/autores. Que é justamente a rota que a gente definiu aqui, API V1, Ou seja, tudo vai estar dentro desse grupo. E a gente vai definir aqui a nossa rota de autores. Então perceba que a gente tem uma rota de autores para post, uma para get, A gente tem autores com ID também get, autores com param para put e patch e delete aqui também com ID, tá? Então a gente vai começar aqui pela autores, pelo método post. Então, para a gente testar, caso vocês não visualizam desta maneira, ele vem assim. Então, seleciona post, seleciona aqui rol e marca aqui como JSON, tá? Seleciona aqui JSON aqui. E aí a gente vai passar para ele aqui um JSON. Porque se eu não passar
olha só o que vai acontecer. Ele vai reclamar aqui, ó, que eu não informei o parâmetro nome aqui, né, o campo nome, né, e que para inserir lá no banco de dados eu preciso ter o nome definido. Então, como é que a gente sabe quais são os campos que a gente precisa utilizar? É muito simples, são aqueles campos que a gente definiu lá na nossa model. Então, se você vier aqui em App, Models, Author e abrir aqui a nossa model de autor, você vai ver que tem esses campos aqui. Então, são esses campos que a gente precisa definir. Tá? Então, vamos lá. Primeiro campo, nome, vírgula, sobrenome, vírgula, e-mail, a senha, o sexo e vamos informar aqui se ele está ativo. Tá? Por enquanto só esses aqui, eu não preciso informar o criado em aqui porque ele vai acabar populando pra gente. Então tá aqui. Nome, eu vou colocar aqui o meu nome mesmo, tá? O meu sobrenome, eu vou colocar aqui s.clementino. E-mail, teste@teste.com. A senha eu vou colocar string 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexo vai ser um M aqui. E o ativo vai ser igual a true. Beleza? Então esse aqui é o corpo do nosso JSON, né, que a gente vai utilizar para gravar, né, o registro no banco de dados. E agora é só eu submeter a requisição. Vamos ver o que vai acontecer. Tá lá. Funcionou. Mostrou aqui, ó, 201 created, né? Mostra que o registro foi criado. Tá aqui, ó. Foi criado. Nome, sobrenome, e-mail, sexo, ativo e ID 1. Olha só que legal. A gente não informou o ID, né? O ID ele é gerado automaticamente, tá? Quando a gente cria um registro no banco de dados e a gente utiliza o Eloquent, a gente já traz ele de uma maneira mais completa. E perceba uma coisa bem interessante, a gente definiu a senha aqui, mas a senha não veio nessa criação. Por quê? Porque aqui na nossa model a gente informou que a senha é para ficar oculta. Então, a gente não quer que seja exibida a senha. Legal? Então, beleza, aparentemente funcionou, né? Não teve nenhum problema. Então, legal, a nossa rota de criação de registros está funcionando perfeitamente. Legal? Agora a gente pode testar a nossa próxima rota. Então, a nossa próxima rota aqui seria a nossa rota get de autores, ou seja, a rota que vai obter todos os autores cadastrados. Tá? Então, para deixar um pouco mais organizado, eu vou separar aqui em outra aba, tá? Eu vou abrir aqui uma nova aba, vou colocar aqui api/v1/autores. Sim, é um método get e vou submeter. Tá lá, funcionou. Ele trouxe aqui pra gente, informando aqui que é um partial content. Tá aqui, ó. E ele trouxe aqui pra gente alguns campos a mais. Então ele trouxe aqui um data, que foi o que a gente definiu, né? E também trouxe aqui um current page igual a 1. E aí ele trouxe novamente aqui um data, né, que é um array de dados, contendo aqui o array do nosso registro aqui, ó. Perceba que está aqui perfeitamente o usuário que a gente acabou de criar, né? O autor. E aí ele trouxe aqui mais algumas chaves que são de paginação, ó. Então a gente tem a first page URL, tem a from, a last page URL, next page URL que está no a path, né, que é o padrão aqui, que é o path, o per page, que é a quantidade de itens por página, a prev page URL tá igual a null, a to, né, que tá 1 e a total, que é 1. Ou seja, a gente só tem um registro, então só tem um registro aqui, um total, né? E a quantidade de registros por página é 10. Então, pessoal, aqui
Depois a gente vai dar uma melhorada nisso aqui, tá? Em vídeo futuro. Tá? Assim que a gente terminar de fazer os testes, né, com as rotas, a gente volta, a gente vai gravar um vídeo aqui, eu vou gravar um vídeo para vocês, em que a gente vai tratar esta saída aqui, a gente vai organizar ela um pouquinho, legal? E tem um probleminha também, vamos lá, a gente está testando aqui, né? Vamos supor, pessoal, vou fazer o seguinte, eu não vou complicar agora não, tá? Eu vou deixar para complicar depois que a gente finalizar os testes. Tá? Por enquanto vamos apenas testar a nossa aplicação e ver se tudo está funcionando conforme é para ser. Legal? Então vamos lá. Trouxe aqui todos os registros, né? Como só tem um, retornou um. Perfeito. Agora a gente vai testar aqui para obter o autor por ID. Olha só que bacana. Então a gente inseriu aqui um autor e ele tem o ID 1. Então a gente vai fazer isso. Então vamos chamar aqui a nossa rota, né? API barra V1 barra autores barra e vamos informar o ID. Qual que é o ID? É 1. Vamos submeter. Opa! E tá lá, ele deu um erro aqui pra gente. Ele tá falando que tem duas rotas de notícia com o método delete. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Está reclamando da rota de notícias. Então, provavelmente, notícias recebe um autor aqui. Tá aqui, pessoal. Ó. O problema é justamente esse aqui. A gente tem essa rota aqui. A gente teria que colocar o seguinte: notícias barra autor e colocar o ID do autor. Legal? Acho que esse era o único ponto aqui. Vamos executar novamente. Ele continua reclamando agora, só que agora de imagens de notícias. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Ele falou que não deu match aqui, ó. Imagens de notícias. Vamos ver aqui o que está acontecendo com as imagens de notícias. Então, post, imagens de notícias get, imagens de notícias news, imagens de notícias, tá aqui, ó, ID. Né, a gente tem algumas rotas iguais aqui, ó, que só muda o parâmetro. Né? Então, a gente não pode ter, por exemplo, duas rotas iguais, né, com o mesmo nome, diferenciando apenas o parâmetro. Tá? A gente pode ter rotas iguais, mas diferenciando o tipo dela. Tá? Mas como essas duas aqui, ó, na verdade essas três possuem o mesmo nome e essas duas só variam o parâmetro, a gente tem que mudar uma delas. Então a gente vai colocar aqui imagem de notícias, barra notícias, aqui barra notícia na verdade, e vamos testar novamente. E agora está reclamando do delete. Né? Então vamos lá para o delete, que o delete é a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó, notícia. E tá lá. Foi até bom, pessoal, ter acontecido esses erros. Né? É bom porque assim vocês percebem também que esse tipo de coisa pode acontecer. Tá? É bom até mesmo que ocorra enquanto a gente está treinando, por exemplo. Bom, submeti aqui, ó, o nosso autor e ele retornou para a gente aqui o nosso registro, conforme a gente definiu. Tá? Agora, e se eu não passar o ID 1? Vamos supor que eu passe aqui um ID 2. Não existe o ID 2 aqui. O que vai acontecer? Tá lá, ele já retorna pra gente aqui, ó, um 400, um error true, e fala aqui que no query results for model aqui com ID 2, ou seja, não há resultados para um autor com ID 2. Então ele funcionou, a gente pode formatar essa saída também, não tem nenhum problema, tá? Mas perceba que funcionou perfeitamente. Agora a gente pode testar a próxima rota aí de autores, que vai ser
a rota de alterar o autor por parâmetro, né? Ou seja, aqui quando eu digo parâmetro pode ser por ID, por exemplo, ou pelo nome. No nosso caso a gente vai testar aqui pelo ID. Então vamos lá. Vou mudar aqui para put. Autores ID 1, tá certo? Vou pegar aqui esse corpo. Tá aqui, ó, rol JSON. Tá aqui o meu JSON. E vamos dizer que eu quero mudar aqui apenas o e-mail e o ativo. Eu vou falar que o ativo vai ser false e que o e-mail vai ser .com.br. Beleza? Vai ser simples assim. Então, ao fazer essas alterações, eu vou submeter aqui e ele tem que alterar para mim esse registro. Então, tá lá, mostrou aqui, ó, registro alterado, igual a true. Mas será que foi alterado mesmo? Então vamos conferir agora. Vamos abrir aqui, eu vou abrir mais uma aba aqui, tá? E vou utilizar aqui o próprio get mesmo. E vou submeter. Jones, tá aqui, ó, e-mail tá com .com.br e o ativo tá zerado, ou seja, tá false. Então, funcionou perfeitamente. Legal? Show de bola. A gente tá conseguindo aí testar nossa rota de autores. Então, tá tudo indo bem. Agora tem o patch. Né? O patch. Como é que a gente faz para testar o patch, pessoal? Muito simples também. Só mudar aqui para patch, o verbo. E vamos dizer aqui que agora eu quero voltar o ativo para true. Então, vou submeter. Tá lá, registro alterado. Vou fazer aqui novamente requisição para o meu autores aqui, né, com ID 1. E tá aqui, ó, ativo igual a 1. Então, tá funcionando perfeitamente aí a alteração também. E a única coisa que a gente tem que testar agora é o delete. E o delete é muito simples. A mesma rota que está aqui, ó, API v1 autores /1, vou passar aqui como um delete, né, o verbo http delete. E aí eu vou fazer a requisição. Então, tá aqui, registro deletado tá true. Como é que eu sei? É muito simples. Vou voltar aqui para get e vou listar aqui todos os autores. Tá lá, ó, não retornou mais nenhum resultado pra gente aqui, ó. Tá vazio. Tanto que se eu buscar aqui por vai falar que não há nenhum registro com ID 1 encontrado no banco de dados. Então perceba, pessoal, que as nossas rotas de autores, elas estão funcionando perfeitamente, né? Apesar de a gente ter tido aí alguns problemas com as rotas de notícias e imagens de notícias, as nossas rotas de autores elas funcionaram perfeitamente, o que nos leva aí a avançar aí o nosso teste para as rotas de notícias, mas isso a gente verá no próximo vídeo. Legal? Então, pessoal, mais uma vez peço para que vocês deixem aquele like bem bacana aí no nosso vídeo, caso vocês tenham gostado. Compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares que querem iniciar aí no mundo da programação PHP. E, é claro, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos. Beleza? Um forte abraço e até os próximos vídeos.